Ontem, uma das mais importantes revistas semanais do Brasil colocou na capa a palavra basta. E, sob isso, colocou uma mensagem, senadora Ana Amélia, dizendo que é hora de gestos de grandeza daqueles que estão próximos ao poder. Próximo do poder, muitos acham que é dentro do governo. Não, nós aqui representamos esse núcleo próximo do poder. Eu creio que a revista tem razão. É preciso gestos de grandeza nesse momento. Senador Thaídes. Eu creio que um gesto de grandeza seria o presidente Temer entender que continuar seu governo por algum tempo pode trazer desvantagens até para tudo aquilo que ele defendeu nesse um ano em que está no poder. As reformas que ficarão paralisadas, o funcionamento da economia, que ele trouxe uma esperança para todos nós, é preciso reconhecer isso. A renúncia dele traria a possibilidade de retomarmos o funcionamento da economia. Mas é preciso saber o dia seguinte. Muita gente defende coisas sem falar o dia seguinte. Eu creio que outro gesto de grandeza, senador Telmário, seria o presidente da Câmara de Deputados e o presidente do Senado, eles entenderem que eles assumirem a presidência da República, um deles, por um mês, para conduzir o processo de eleição indireta, vai deixar muitas dúvidas sobre todos nós. O Brasil não quer um presidente que está sob suspeitas, mas eles são aqueles que a Constituição determina, um deles. Eu creio que seria um gesto de grandeza, senadora Ana Amélia, o presidente da Câmara dizer que não assumirá a presidência da República durante o mês que a Constituição manda. E o presidente do Senado, que seria o segundo, também dizer isso. Continuarão nas presidências respectivas, mas não serão presidente da República. Terceiro gesto de grandeza é todos aqueles que têm um sentimento ético de defesa da eleição direta, entenderem as dificuldades que representam a eleição direta nesse momento, ainda que a eleição direta seja a melhor forma de trazer legitimidade, ainda que seja a mais correta do ponto de vista histórico, mas não nesse momento. Primeiro, porque vai exigir um arranhão na Constituição. Segundo, que vai demorar muito tempo. Muito tempo. A gente não pode ficar muito tempo sem ter presidência da República, da mesma maneira que não pode ficar muito tempo com a presidência da República com o nosso atual presidente constitucional, escolhido pela presidente Dilma, pelo presidente Lula e pelo PT, que é o Temer. E colocado lá porque nós votamos o impeachment. Não vamos tirar a nossa responsabilidade. Então, era preciso que houvesse um sentimento de grandeza a dizer, não é hora da eleição direta agora. Falta um ano e meio. Aliás, um ano e meio não, falta um ano e meio para substituir o presidente. Mas faltam 6 meses, 8 meses para começar o processo de eleição direta de acordo com o calendário previsto normalmente. Em abril do próximo ano, já estaríamos na eleição direta. Estamos adiando a eleição direta de agora para abril, sem arranhar a Constituição, sem esperar a substituição. O outro gesto de grandeza, senador Álvaro, que diz respeito ao senhor indiretamente, porque essa semana citaram o seu nome e o meu como possíveis candidatos a uma eleição indireta. Eu acho que um gesto de grandeza nosso, de parlamentares, é dizermos, nenhum de nós, parlamentar, aceita ser eleito indiretamente. Eu acho que a gente precisa dizer isso. Nós estamos sob suspeição. Se tiver de ser eleição indireta, como a Constituição manda, como eu acho que é a única forma possível agora, e a que mais acomoda o processo da segurança nossa e da economia, duas áreas que temos que blindar, apesar da crise política, a segurança e a economia. Então, se tem que ser indireta, que não seja nenhum parlamentar. Não vamos, entre nós, escolher um de nós. Vamos escolher alguém de fora. Eu quero deixar aqui isso, pelo pouco tempo,
Mas dentro desse pouco tempo, eu cedendo para que haja uma parte, eu peço à senadora dizer que essa é uma reação minha a essa manchete, essa capa da revista que eu li ontem. Basta, é verdade. Precisa gestos de grandeza. E eu fiquei pensando, que gestos de grandeza? Não é tempo aqui de fazer gesto de grandeza de Gandhi, com greves de fome pelo país, nem de tocar fogo nas roupas, como os monges budistas contra a guerra do Vietnã. Não, que gesto de grandeza? Esse. O presidente renuncia, o presidente da Câmara e do Senado não assume a presidência, a presidente do Supremo assume, e nós assistiremos à eleição de um novo presidente indiretamente por 18 meses para conduzir o processo, dando blindagem à economia, blindagem à segurança, mas que não seja nenhum dos parlamentares que hoje estamos sob suspeita. Uns menos, mas todos. É isso, senhor presidente, mas eu quero passar a palavra para ouvir a parte do senador Rigufe, até porque ele é o autor de uma das PECs que propõe eleição direta agora. Senador Cristóvão, primeiro, Vossa Excelência sabe não só do respeito, mas do carinho que eu tenho por Vossa Excelência, que vem de longe. Vossa Excelência, eu acho que tem todas as condições de ser candidato a presidente da República e se for candidato aqui no Distrito Federal, será o meu voto aqui, entendeu? Será alguém que eu farei campanha. O que não implica que a gente pense sempre igual. Com relação às eleições indiretas e a essa avaliação que Vossa Excelência coloca, Vossa Excelência coloca baseado no respeito à Constituição e à legislação vigente atualmente no país. E, sem dúvida nenhuma, nós temos que ter respeito à Constituição. Agora, a legislação vigente no país, que prevê eleições indiretas, ela também prevê que a pessoa, para ser candidato, ela tem que ter uma filiação partidária há pelo menos 6 meses. Portanto, Vossa Excelência falou para não ser um parlamentar, mas teria que ser alguém filiado a um partido, de qualquer forma, não poderia ser um jurista, não poderia ser alguém de fora. E também não pode ser ninguém que esteja em cargo executivo. Eu li uma nota, por exemplo, na revista Veja, dizendo que poderia ser o ministro Henrique Meirelles. Também não pode ser, porque a legislação é clara. Para ser candidato, ela tem que estar desincompatibilizado de um cargo executivo, também há pelo menos 6 meses. Então, na minha concepção, o momento é muito grave, o caso é gravíssimo, e a minha proposta de emenda à Constituição ela não foi apresentada agora. Ela é uma proposta anterior, que ela conserta uma coisa da Constituição, que, na minha concepção, a Constituição diz, hoje, que até o fim do 2º ano, caso haja vacância do cargo de presidente, nós teríamos eleições diretas. Eu altero isso para até o fim do 3º ano do mandato. Aliás, como a maioria dos países desenvolvidos do mundo. Na maioria dos países desenvolvidos do mundo, quando há vacância da presidência, até 1 ano antes do fim do mandato, há mais de 1 ano antes do fim do mandato, você tem a convocação de uma eleições diretas para a conclusão desse mandato. Então, a minha PEC, a PEC 67 de 2016, ela visa ajustar a legislação brasileira ao que está na maior parte das constituições do mundo. Além disso, eu acho que as pessoas acham, não, mas é mais garantido uma eleição indireta, o custo vai ser menor para o contribuinte, entre outras coisas, tenho medo que esse aqui se eleja. Uma eleição indireta, espero estar errado, eu não sou dono da verdade, e não é sempre que eu estou certo. Espero estar errado, mas uma eleição indireta, isso aqui vai virar um grande balcão. Se tem parlamentares que são denunciados por venderem votos em projetos, que dirá em uma eleição para presidente da República, podendo ali decidir quem vai ser o próximo presidente. Vão fatiar cada pedacinho do Estado entre os parlamentares que votarem. Vai ser ainda pior do que hoje, vão querer negociar cada carguinho. Hoje, muitos cargos técnicos são ocupados por indicações de partidos. Agora, existem cargos técnicos hoje que são ocupados por técnicos.
com essa eleição, espero estar errado e torço para estar, mas eu acho que cada carguinho, cada pedacinho do Estado vai ficar sendo negociado por parlamentares, por indicações políticas. E mais ainda, quando alguém disputa uma eleição, o que a pessoa tem que fazer depois da eleição? Ter compromisso com seus eleitores, que é o que eu tenho aqui, que é o que Vossa Excelência tem, que é o que outros têm. Tentar agradar os seus eleitores que votaram na gente. Um presidente eleito pelo povo vai querer agradar o povo. Um presidente eleito por parlamentares vai querer agradar os parlamentares, vai ter compromisso com esses parlamentares. Então, eu tenho muito receio. Eu acho que é mais legítimo uma eleição onde o povo escolha quem ele quer para presidir o país, do que uma eleição onde um grupo de parlamentares numa sala fechada com arranjos e negociatas decidam quem vai presidir o país. Mas espero estar errado. Espero que essa eleição, que escolham alguém isento, alguém que vai pensar no país, alguém que vai pensar na grande política, e não nessas coisas fisiológicas, nessas coisas pequenas, nessas barganhas, nessas negociatas. Espero estar errado, mas acho que é mais legítima uma eleição direta, com a população decidindo quem ela quer e quem ela não quer. Tenho a menor dúvida, senador Rego, que é mais legítima, eu disse isso no meu discurso. Mas temos que ser realistas. Os constituintes lá atrás pensaram nisso e disseram, nos 2 primeiros anos se faz uma eleição direta. Nos 2 últimos já não dá tempo. Se a sua Constituição, a sua reforma é para ficar. Se acontece tudo isso no mês de dezembro do 3º ano, passa Natal, Carnaval, se faz a eleição em abril, vai juntar. A eleição seria em 30 dias, senador Cristiano. Tá bom, então que seja dezembro, que seja no meio de janeiro, ou no meio do Carnaval, mas vai juntar praticamente a eleição de alguém que termina o mandato 6 meses depois, com um que tem mais 4 anos. Aí é melhor fazer como propõe o senador Miro Teixeira, que é concluir esse mandato e continuar no seguinte de 4 anos. Mas aí eu proponho algo que eu apoio e aprovo aqui. Vamos fazer eleição geral para tudo. E com que processo de transição se faz uma eleição geral? Continua o parlamento funcionando, porque precisa ter como tem quando a gente tem eleição, e quando terminar o processo eleitoral, nós somos substituídos todos, porque eu acho que hoje poucos de nós serão reeleitos aqui, poucos serão reeleitos. Substituímos todos, e não para terminar um mandato, para começar um mandato de 4 anos, e se muda a data. Em vez de ser em ano par, eleição pode ser em ano ímpar, sem nenhum problema, como é de prefeito e vereador. Aí começa a ficar legal, uma eleição geral, não apenas eleição direta, mas eleição direta, geral, para todos os cargos estaduais e federais. Municipais não, porque tivemos o ano passado. Então, aí sim fica correto. Presidente, eu terminei, sei que só tenho 5 minutos, mas o senador Lindenberg pediu a palavra e o senador Randolph também. Eu queria dizer, senador Cristóvão, que eu lhe dei 10 na comunicação de líder ou de comunicação inadiável, o regimento diz que não pode haver a parte. Tive absoluta clareza de que estamos numa semana de crise, claro, e não permitir um debate democrático não seria coerente com nenhum de nós senadores. Então, por isso, a parte do senador Regufe, da mesma forma, Vossa Excelência é dono da tribuna. Vossa Excelência é dono de conceder ou não. Eu acho fundamental esse debate. E até que nós estamos inscritos depois, agradeço a senadora Ana Amélia, mas todos aqui é um dia importante. Senador Cristóvão, eu quero começar dizendo que eu estou impressionado com o dia de hoje, porque aqui eu já vi tantas críticas à JBS, e merece críticas, mas eu não escutei senadores falando do Temer. Quanto à JBS, eu quero me associar a algumas críticas. Acabo de pedir a renúncia dele. Então, pois bem, isso, eu vi, Vossa Excelência, por isso que eu vim aqui. A JBS, eu quero me associar a algumas críticas. É inaceitável. Compraram $1 bilhão no dia. Tiveram um lucro de 260 milhões, mais do que a multa. A multa é 220 milhões. Para não falar que venderam ações da JBS, 300 milhões, prejudicando o sócio minoritário. Quem são? BNDES, PA e Caixa Econômica Federal. Agora, pelo amor de Deus, a gravidade do que houve aqui com Temer. Prevaricação.
O empresário disse: comprei 2 juízes e um procurador. Mais grave do que isso, ele indicou um deputado, Rocha Loures. Esse deputado se encontrou com o empresário, fez lobby para resolver um problema no CAD e saiu com a mala de 500 mil que foi gravada. Também eu fico impressionado falarem daquela parte que fala do Eduardo Cunha como se não tivesse nada a ver, na defesa do Temer. Quando o empresário diz: eu estou de bem com o Eduardo, ok? Eles têm de manter isso, viu? Aí tem um trecho inaudível. Depois o Joesley diz: todo mês. O que é isso, todo mês? Estamos falando o que de todo mês? Então, primeiro, eu quero que que os senadores entendam a gravidade do que aconteceu. Senador Cristóvão, eu sou relator da PEC do senador Regufe, que está na pauta de quarta-feira da CCJ. O que é que diz a PEC do senador Regufe? Ela amplia de 2 anos para 3 anos, ou seja, se você for afastado, tiver vacância do presidente e vice-presidente da República, até dezembro de 2017, a eleição seria direta. Porque eu quero chamar a atenção, e eu defendo a tese de Vossa Excelência eleições gerais. Eu só quero chamar a atenção dos senhores que uma eleição indireta não tira o país da crise. É uma falta de senso completa. As pessoas vão perceber, tem gente que está querendo tirar o Temer agora, e quando eu vejo as movimentações da Rede Globo, é como se fosse possível. Tira o Temer, faz uma eleição indireta para vir depois com a mesma pauta, reforma trabalhista e reforma previdenciária. Só esqueceram de combinar com o povo, as pessoas não vão aceitar que esse Congresso eleja um presidente de forma indireta. Olha o balcão de negócios que vai ser essa eleição indireta, a gente viu agora na reforma trabalhista, todo tipo de lobby. Não tem, senador Cristóvão, como esse processo se resolver dessa forma. Numa eleição direta, você tem, cada um apresenta seu candidato, e você sai com alguém legitimado pelo povo. Pode ser um candidato do PSDB, do PMDB, do PPS, do PT, ou que seja, mas você constrói um pacto com o povo. Esses projetos todos prevêem uma eleição em 90 dias. É, sim, possível realizar uma eleição direta em 90 dias. Na verdade, não estão querendo deixar o povo decidir. Porque sabe, senador Cristóvão, que ninguém vai ser eleito dizendo que vai diminuir a hora do almoço de 1 hora para meia hora, que vai aumentar a jornada de trabalho de 8 para 12 horas. Eu acho um escândalo essa discussão da eleição direta. Eu pergunto, por que o medo do povo? E eu sei da importância de Vossa Excelência nesse debate aqui. Vossa Excelência tem um peso político nessa casa, é por isso que eu vim fazer uma parte também, porque eu acho que uma voz sua defendendo eleições gerais já tem um peso muito grande aqui no parlamento e na sociedade. É hora, eu acho, a gente tentar unificar amplos setores na defesa de eleições diretas. Aqui não pode ser uma coisa da esquerda só, ou do PT, ou da rede. Tem que ser uma coisa muito mais ampla. Eu espero que nesse processo já estão tentando marcar um grande comício das diretas em São Paulo. É a primeira articulação que eu vejo nesse sentido. Eu queria que fosse algo extremamente amplo. Não é uma bandeira de uma força política, tem que ser uma bandeira da sociedade, de movimentos amplos. E eu acho que a presença do senhor num movimento como esse, defendendo eleições gerais, é uma presença muito forte, por isso que faço essa parte, a Vossa Excelência. Obrigado, senador. Eu quero agradecer, mas esse debate realmente é importante. Senador, primeiro, hoje a senadora Ana Amélia, senador, fez um discurso aqui exatamente sobre essa empresa JBS, sobre o presidente Temer. Eu acho que houve prevaricação, sem dúvida alguma, mas mais que isso, hoje na Folha de São Paulo eles se defendem dizendo que foi ingenuidade. Eu quero dizer que ingenuidade é até uma qualidade em uma jovem apaixonada conversando com um sedutor. As presidentes... Ao presidente da República não cabe esse direito. A presidente da República não cabe o direito de ser ingênuo. Não está preparado para ser presidente, por isso deve renunciar dizendo, fui ingênuo, não mereço continuar. Quanto aos debates, eu quero dizer que uma eleição aqui, o meu medo é esse tipo de debate, senador, porque veja bem, senador Lindenberg, a reforma trabalhista não propõe aumentar para 12 horas por dia o trabalho, propõe que se um trabalhador quer trabalhar apenas 4 horas hoje, possa compensar com 12 amanhã. Isso, podemos discutir quem é que negocia, mas lá está bem claro que são 44 horas por semana, não pode ser mais. Outra coisa, esse negócio de só ter meia hora para o almoço.
O que está é que pode haver uma negociação. Se ele quer sair meia hora mais cedo, ele pode tirar meia hora do seu almoço. E aqui, quantos fazem isso? Então, esse debate, nesse momento, eu temo que caia entre o populismo e o autoritarismo. De um lado, um Bolsonaro querendo convencer que a violência só para com a ditadura e seduzindo gente, e do outro lado, candidatos propondo o que é impossível, que é gastar mais dinheiro nesse país, nesse momento, sem dizer que virá inflação. E virá a inflação. Então, é por isso que, sem dúvida alguma, o ideal é a eleição direta. Mas ela vai existir, de qualquer maneira, em 2018. A gente quer antecipar. Por quê? Se já está em 18 e com as complicações que representaria hoje. E por que não ser até o final do 4º ano e não só do 3º? Por quê? Então, eu creio que é o ideal a eleição direta. E para todos os cargos. Agora, a gente definindo como vai ser a transição, até quando fica o Congresso, quando é que a gente vai para casa. Isso eu acho que a gente deveria ter esse gesto de grandeza, de abrirmos mão dos nossos mandatos, todos, e termos uma eleição geral, mas sabendo como será o dia seguinte desta decisão. Senador Randolph. Senador Cristóvão, em primeiro lugar, me associar a Vossa Excelência na conclamação por eleições gerais. Eu acho que a proposta de emenda constitucional do senador Regufe, que tem um relatório do senador Lindenberg, que eu espero que nós ainda apreciemos, é uma das poucas coisas que eu espero que este Congresso aprecie, que esse Senado aprecie essa semana. Não há ambiente para outras votações enquanto o senhor Temer estiver na presidência da República. Mas essa proposta de emenda constitucional, eu acho que poderia ter uma emenda exatamente nesse sentido, que a eleição fosse, que na verdade seria a antecipação das eleições gerais do ano que vem. Eu concordo com Vossa Excelência, porque onde está escrita a regra que os anos das eleições têm que ser pares? Não podemos aprovar a antecipação das eleições gerais, de todos nós, porque é uma crise das instituições, inclusive de nós, daqui do Congresso Nacional, como Vossa Excelência muito bem disse. Agora, isso é um passo seguinte, que nós estamos, senador Cristóvão, com um obstáculo enorme no caminho, um impasse criado. O senhor presidente da República já recebeu desta tribuna, daqui e das tribunas da Câmara dos Deputados, vários apelos, inclusive, imagino, de apoiadores seus, para renunciar. Ele declara hoje, o jornal Folha de São Paulo, que terão que tirá-lo do cargo. Na verdade, é a mesma declaração que os 2 presidentes anteriores que foram impeachmentados também fizeram anteriormente. É lamentável a essa altura. Porque seria, e eu concordo com o senhor, a renúncia do senhor Michel Temer era a melhor coisa que poderia ocorrer neste momento para a nação. Era o mais adequado. Até nós temos nossas divergências sobre reformas, mas para reformas caminharem ou não, para até o próprio mercado, dito mercado, ter tranquilidade, para as instituições voltarem a funcionar, para termos um acordo de unidade nacional, seria necessário que o senhor presidente da República renunciasse. Só que ele optou pelo capricho. Eu vou tratar como capricho, senador Cristóvão. O capricho do escudo do foro privilegiado da presidência da República. Foi essa a escolha. Agora, o dilema é, nós, e aqui é o apelo que faço aos partidos que ainda estão na base de apoio e ainda, de alguma forma, sustentam esse governo. Nós ficamos com este capricho da proteção de julgamento que o senhor presidente da República está utilizando, ou ficamos com o país, ou ficamos com o Brasil e com sua democracia? É esse o dilema. Eu consideraria, e concluo, que realmente a renúncia era o melhor caminho, o menos traumático. Essa nação não precisa viver novos traumáticos momentos de impeachment, esperar a cassação de chapa do TSE, não precisa disso. Seria o melhor, só que o presidente já disse que não vai por esse caminho. Então, só resta aí a bola, com perdão da expressão, para utilizar um linguajar futebolístico, está com o Congresso Nacional. A única coisa que ainda sustenta este governo são os partidos que ainda não saíram de sua base. Obrigado, senador Randolph. Eu creio que tem uma outra saída que seria melhor ainda, que é a cassação pelo Supremo Tribunal no dia 6. Esse seria o melhor de todos. Até porque acaba de vez com a ideia de golpe.
porque a Dilma teria saído, embora um ano depois de ter saído, pelo tribunal. Mas, até lá, temos que fazer o trabalho. E quanto ao mercado, eu fico satisfeito de ouvir, mas eu tenho sempre falado que, para mim, o mercado são os investidores e os consumidores. Nós, consumidores, fazemos parte do mercado. E quando os consumidores ou os investidores entram em dúvida com o funcionamento da economia, a economia entra em parafuso. Quando eu comecei a estudar economia, eram 3 fatores: capital, trabalho e terra, recursos naturais. Depois inventamos de colocar também, São Teomário, tecnologia. Hoje, são esses 4 e mais confiança. E, às vezes, confiança é mais importante que esses 4, porque esses 4 a gente consegue comprando. Esses 5 não se compra. Tem-se ou não em alguns momentos da história. E aqui nós temos que zelar para que haja essa confiança na cabeça do mercado, dos investidores e dos consumidores. Senador, continuo passando a palavra, senador. Continuo, né? Senador Álvaro. Senador Cristóvão, assim eu economizo uma ida à tribuna, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência, como sempre, com muita prudência e inteligência, tentando as alternativas possíveis nesse momento de crise histórica. Eu acabo de ser informado que o Supremo suspende o inquérito e também cancela a sessão plenária que deliberaria a respeito até a perícia se realizar, a perícia da gravação. Veja, senador Cristóvão, diante de tantos problemas gravíssimos, de fatos gravíssimos, né? A cena do crime exposta na TV em razão de uma gravação da delação. Na verdade, eu acho que estão valorizando demais essa gravação. Ela é uma peça acessória, no meu modesto entendimento, porque a cena e os fatos são mais relevantes do que a gravação, embora a gravação traga revelações importantes. Mas, diante dos outros fatos, da delação, certamente dos documentos que acompanham a delação, das provas materiais que acompanham a delação, porque Vossa Excelência sabe que não há delação sem comprovação. A delação sem prova, ela implica em aumentar a pena do delator. Portanto, ao delatar, há que se ter o cuidado de provar o que diz. Portanto, certamente há provas que nós desconhecemos. Portanto, o importante, o relevante, é exatamente a cena que se viu e os fatos dela decorrentes. A delação não vem apenas desse período recente. A delação aponta fatos anteriores à posse do presidente. A participação em crimes antes e depois. O que, a meu ver, é mais estarrecedor é exatamente a cena na residência oficial, quando o presidente ouve passivamente um relato de crimes, um criminoso à sua frente relatando os seus crimes, até, de certa forma, vangloriando-se deles. Em determinado momento, diz que cooptou desonestamente autoridades judiciais, e o procurador foi preso, inclusive. E, em outro momento, ele declara que paga propina para 2 presos em Curitiba ficarem calados, e o presidente indiretamente autoriza, porque fica passivo diante daquelas revelações. Isso é que é importante destacar, isso é que é relevante. Eu já disse que talvez se fosse na França, o presidente chamaria o chefe da guarda e determinaria a prisão do criminoso. E o presidente Temer nenhuma providência adotou, não comunicou ao ministro da Justiça, não comunicou à Justiça, enfim, não adotou nenhuma providência, ao contrário, marcou um próximo encontro, autorizando que o criminoso ingressasse pela garagem da sua casa para não ser visto. Então, esta cena é que é relevante.
a gravação fica até em segundo plano. Que se faça a perícia, ela pode ser mais um componente nesse processo, mas focalizar apenas a gravação como prova desses crimes, eu acho que é subestimar a nossa inteligência. A gravação poderia até ser dispensada, no entanto, ela não será, porque a perícia provavelmente vai indicar que há ali, sim, um relato de crimes que é importante considerar. Mas o próprio criminoso, na delação, ele faz referência à gravação. Portanto, senador Cristóvão, nós estamos aqui discutindo as saídas, eleição direta ou eleição indireta, mas sabemos que há questões preliminares, como a renúncia. Ocorrerá a renúncia, o presidente renunciará, abrindo mão desse guarda-chuva protetor do foro privilegiado? Haverá a cassação da chapa no TSE? Quanto tempo levará, porque existem recursos? O impeachment, quanto tempo levaremos para a concretização do impeachment? Portanto, sem prejuízo desse debate sobre o modelo de eleição direta ou indireta, há que se considerar que há fatos preliminares que são preponderantes para que essa discussão tenha sentido. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Senador, antes de passar a palavra à senadora, creio que pediu, senadora Fátima, eu queria dizer que chamaria o chefe da guarda para prender e depois chamaria alguém para prender o chefe da guarda, que deixou ele entrar. Porque aí ou houve uma falha muito grande da segurança de deixar entrar esse senhor, ou houve uma conivência dos superiores a ele, inclusive o presidente, ao deixá-lo entrar naquela hora para conversar com o presidente. Senadora Fátima. Senador Cristóvão, primeiro aqui só um esclarecimento, porque, de acordo com o que está sendo divulgado, o que foi suspenso foi a realização da audiência prevista no Supremo Tribunal Federal para quarta-feira. E o motivo, exatamente, o motivo de adiar a realização da audiência pública é porque a presidente do Supremo resolveu esperar pela conclusão da perícia que está sendo feita na fita. Então, na verdade, o pedido de abertura de inquérito contra o presidente da República permanece, assim como o próprio pedido do presidente se defendendo. Então, só deixar claro aqui, foi suspensa apenas a audiência que estava prevista para esta próxima quarta-feira. No mais, senador, quero aqui também me associar ao senador Lindenberg, quando diz da importância de um homem como o senhor, com a sua biografia, com a sua trajetória, de se somar nesse momento, de buscar uma saída para essa grave crise que o país atravessa. E, no nosso entendimento, a saída passa por ouvir o povo, por consultar o povo. Eu tenho conversado muito com Vossa Excelência e creio que será o suicídio do ponto de vista político, se insistirem numa saída controlada e numa saída por cima. Deixar o povo, mais uma vez, na arquibancada, apenas olhando. Creio piamente, senador Cristóvão, que o único caminho de pacificar o Brasil é através da consulta ao povo. Instrumentos existem, Tem a PEC do senador Regufe aqui tramitando, tem a do senador Mírio Teixeira, que coloca que só a partir do 3º ano é que a eleição seria de outra forma, ou seja, a PEC do senador Regufe, deixando bem claro, ela, uma vez aprovada, permitirá, nesse caso de vacância do cargo, com a eventual renúncia do presidente da República, que eu acho que é questão de dias,
Então, a eleição seria pela via direta. E tem também uma outra alternativa já muito mencionada por Vossa Excelência, com a qual eu concordo integralmente, que seria a tese das eleições gerais. Enfim, eu estou inscrita para falar, gostaria só de fazer aqui esse acréscimo ao pronunciamento de Vossa Excelência, mais uma vez reafirmando do quanto é importante, sem dúvida nenhuma, o engajamento do senhor nesse movimento em prol das diretas. Obrigado, senadora Fátima. O senador Medeiros pediu também a palavra. Ainda dá tempo? Senador Cristóvão, muito obrigado pela parte. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Quero pedir essa parte simplesmente pela primeira vez divergir de Vossa Excelência. Eu penso, senador Cristóvão, que em que pese a gente entender que nós estamos no momento em que seria interessante o povo se manifestar, mas o que eu estou vendo é que essa gritaria, principalmente da parte do PT e dos anexos do PT pelas diretas, é que atrás do fora Temer deles tem um volta Lula. Eles estão morrendo de pressa porque tem medo que não haja tempo e que o Lula seja preso antes, ou que fique sem condições de disputar a eleição. E eu fico muito preocupado que, se fosse para a gente ter eleições, nós teríamos que aprovar uma PEC antes. E aprovar uma PEC, nós iríamos eleger o presidente lá para o final desse ano. O presidente já ia começar no meio de uma campanha eleitoral. Então, eu acho que talvez seja por isso que o legislador constituinte tenha sabiamente deixado que, nos últimos 2 anos, a eleição seria indireta. Ficaria o tampão. Eu penso que a gente abriu um precedente constitucional cada vez que há um fato, deixa a gente com uma insegurança muito grande. Essa é a minha preocupação. Mas eu fiz esse comentário em cima dessa hipótese, porque eu creio que, pelo que está acontecendo, o presidente já disse que não vai haver renúncia. E eu penso que a tendência é que muita coisa venha à tona, porque está muito estranho, senador Cristóvão, esse circo que foi montado aí. Começa por uma gravação que antes era fidedigna, diz que tinha até uma coisa da CBN, agora já não é mais aquilo. Então, eu prefiro esperar para me manifestar a respeito desse tema, porque eu penso que essa história está bem mal contada, e principalmente no que tange a 2 protagonistas, principalmente o sócio oculto do BNDES, que foi citado em passant de que tinha recebido alguns dólares na Suíça. Muito obrigado. Concluindo, senador, eu quero dizer, senador Medeiros, que eu fiquei contente quando o senhor começou dizendo que estava discordando de mim, porque eu acho bom que se discorde, mas não. Eu disse aqui que era preciso um gesto de grandeza dos que defendem a eleição direta, para entender que não dá para fazer isso agora e que teríamos muitos problemas diante dela. Por exemplo, vamos escrever que não pode ser candidato nas diretas quem teve envolvimento com o JBS, com o Odebrecht, com as empreiteiras, com os erros do BNDES? Senão, a gente está querendo conduzir o processo das diretas como tem gente querendo conduzir o das indiretas. Eu só disse que, se tiver que ser diretas, não pode ser para tampar o mandato. Se é para começar mandato de 4 anos. E aí não deveria ser só para presidente, deveria ser para todos os cargos. Todos nós colocaríamos nossos cargos como concluindo agora. Claro, ficaríamos enquanto houvesse a eleição e a posse dos novos, como é normal. Então, não discordamos ainda, salvo que eu acho que já há indicações de que o presidente Temer não tem como continuar por mais seus 1 ano e meio diante da falta de credibilidade que ele hoje tem. Independente de pequenas discordâncias das gravações, os fatos demonstraram que feriu a credibilidade de um presidente da República. Era isso, senhora presidente.